empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, eres el de Señor gracia, es el Señor es contigo. contigo. Tú eres bendita Bendita tú eres entre todas las entre las mujeres y mujeres, bendito es el fruto el de tu fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora de y en nuestra nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya. Ótimo! Que bom que estamos juntos, Qué bueno que estamos juntos. embora estamos separados por 8 horas de distância e grande oceano. Aunque estemos separados por 8 horas de distância e um grande oceano. Mas hoje gostaríamos de conversar sobre o tema vontade de Deus. Hoje vamos comentar o tema voluntade de Deus. Era uma coisa que sempre me incomodava quando eu era mais jovem, Era algo que sempre me incomodava muito mientras era mais jovem, porque eu escutava sempre que acontecia algo de ruim, foi vontade de Deus. porque sempre que escutava algo que sucedia de malo, as pessoas diziam, era vontade de Deus. E eu imaginava Deus como aquele menino que fica esmagando as formiguinhas na calçada. E eu, e eu imaginava como se Deus fuera um ninho esmagando, não sei traduzir, las hormiguitas em la bancada. É, era como se Deus escolhesse: essa criança aqui eu vou matar, essa outra É como, pessoa aqui eu vou matar. E era muito como estranho se, pensar assim. uhum, como se Deus eligiera, este ninho vou matar, depois vou elegir esta outra pessoa para matá-la. E era muito raro pensar assim, desta maneira. E depois, quando eu conheci o carisma da unidade do Focolare, para mim mudou já muita coisa. E quando conheci o carisma de la unidade dos populares, para mim já se cambiou muito, muitas coisas. Porque eu descobri que a vontade de Deus não são as fatalidades, os acontecimentos ruins. Porque compreendi uma coisa, que não são mais vontade de Deus, não são mais vontade de Deus das fatalidades, ou seja, o que passa de malo, Mas a vontade de Deus é sempre o amor. pero la voluntad de Deus é sempre el amor. Mas acontecem coisas ruins. Pero sucedem coisas malas. E como eu posso encontrar o amor de Deus naquilo que é ruim? E como posso encontrar o amor de Deus em aquilo que é mal? E por isso hoje quero falar para vocês sobre vontade de Deus. E por isso hoje quero falar para vocês sobre a voluntade de Deus. Vocês percebem que não estou falando sobre vontades de Deus, mas a vontade de Deus. Vocês se deram conta que não estou falando sobre voluntades de Deus, pero voluntad de Deus. E normalmente entendemos vontade como um desejo. E normalmente compreendemos voluntad como desejo. E eu desejo sempre algo que eu não tenho. E eu desejo algo que sempre desejo algo que todavia não tenho. Compreendi que vontade de Deus era mais do que um desejo. Compreendi que voluntad de Deus era muito mais que um simples desejo. Porque o que Deus pode desejar que ele não tem? Porque lo que Deus pode desejar de lo que Ele não tem. Eu desejo sempre algo que eu não tenho. E eu desejo, sempre desejo algo que todavia não tenho. Se eu desejo, por exemplo, uma
uma Coca-Cola. Por ejemplo, si yo deseo beber una Coca-Cola, un refresco, Quando estou bebendo, eu já não tenho mais o desejo. mientras estoy bebiendo la Coca-Cola, ya no tengo más del deseo. Posso ter o desejo de beber mais, mas aquela já estou bebendo. Usted puede tener deseo de beber más, pero aquella ya estás bebiendo. O que Deus poderia querer que ele não tem? Lo que Dios podría querer, lo que Él no tiene. Nada, não tem nada que Deus não tem. Nada. No hay nada de lo que Dios no pueda tener. Ah, tem uma coisa que Deus não tem. Hay algo que Dios no tiene. Deus não tem o meu amor por ele se eu não quiser amá-lo. Dios no tiene mi amor por Él si yo no quiero amarlo. Até mesmo os meus pecados eu só dou a Deus de verdade se eu amo. Hasta mis pecados, incluso mis pecados yo puedo darle si lo amo. Se eu não amo a Deus, não entrego a ele os meus pecados. Se não amo a Deus, eu não lhe entrego mis pecados. Ou seja, a única coisa que Deus não tem é o meu amor se eu não quiser doar. Ou seja, a única coisa que Deus não tem é meu amor se eu não quero donarlo. Então, Deus é desejoso do meu amor e do teu amor. Então, Deus é deseoso, deseja mi amor e tu amor. Mas a vontade de Deus vai além do desejo. Pero la voluntad de Dios va más allá del simple deseo. É um chamado, é uma vocação. Es un llamado, una vocación. E a vocação para aquilo que temos de mais sagrado, que é a eternidade. Y la vocación para aquello que tenemos de más sagrado, que es la eternidad. Só que a vontade de Deus eu a vivo nesta vida limitada. Pero la voluntad de Dios yo la vivo nesta vida limitada. Porque quando estaremos em Deus, seremos todos eternidade. Pero quando estemos todos em Deus, seremos todos pura eternidade. E Deus é amor. Deus é amor. E seremos todos amor. Pode repetir, aqui se cortou. E seremos todos amor em Deus. E seremos todos amor em Deus. Então, ali já seremos plenamente a sua vontade. Então, allá seremos plenamente sua vontade. Mas ainda não estamos lá, estamos nesta terra. Pero todavia não estamos allá, estamos aqui nesta terra. E como faço para viver esse amor de Deus nesta terra? E como hago para viver este amor de Deus aqui nesta terra? Então, nós dividimos a vontade de Deus em dois tipos. Então, dividimos a vontade de Deus em dois tipos. A vontade de Deus prevista e a vontade de Deus não prevista. A vontade de Deus prevista e a vontade de Deus não prevista. Qual é a vontade de Deus que é prevista? Qual é a vontade de Deus que é prevista? É o amor com que eu posso amar nas coisas que já estão programadas. É o amor com el que puedo amar em las coisas que já estão programadas. E já é programado que eu tenho que cumprir os horários, que eu tenho que fazer um café, que eu tenho que Já, trabalhar. já está programado, planeado que eu tenho que fazer meu desayuno, trabalhar, etc. E eu posso amar em cada uma dessas coisas já previstas. E eu posso amar em cada uma destas coisas já previstas. Nós temos horários para cumprir, Temos horários para cumprir, trabalhos para entregar prontos.
trabajos para entregar listos, reuniões que devemos participar, juntas de las quais devemos participar, visitas que já sabemos que irão chegar, visitas que já sabemos que irão chegar, uma festa que temos que preparar, uma festa que devemos preparar, a missa ou a oração que vamos participar. la misa ou la oração em las quais vamos participar. E eu posso fazer isso de modo automático ou posso amar em cada uma dessas situações. Ou eu posso amar em el automático, perdão, eu posso fazer estas coisas em el automático ou eu posso amar em cada uma dessas situações. E existe a situação da vontade de Deus não prevista, E existe a situação de la voluntad de Deus não prevista, que são aquelas coisas que não estávamos esperando. que são aquelas coisas que nós outros não estávamos esperando. Ontem à noite cheguei da paróquia e tinha programado alguma coisa. Ayer cheguei de la missa na paróquia e havia planeado alguma coisa. E pensei, vai dar certo fazer desse jeito aqui hoje à noite. E eu pensei, vou lograr êxito fazendo esta coisa desta maneira como planeei. Mas logo que cheguei em casa, um dos nossos passou por uma dificuldade. Pero luego que llegué a la casa, uno de los que viven con nosotros pasó por una dificultad. E logo em seguida chegaram pessoas que queriam falar comigo. Y también habían llegado personas que querían hablar conmigo. E estava fora dos meus planos tudo aquilo. Todo aquello estaba fuera de mis planes. Aquelas pessoas que chegaram, pensei, eu vou mandar embora logo porque quero resolver as outras coisas. Yo pensé, esas personas que vinieron a platicar conmigo, voy a despedirlas luego porque tengo muchas cosas para hacer. Mas logo percebi que precisavam falar, precisavam de ajuda. Pero me di cuenta que necesitaban de ayuda, que necesitaban platicar. E pensei, o que é fazer a vontade de Deus agora? Não é acolher essas pessoas? Y yo pensé, lo que es voluntad de Dios para este momento, ¿no sería recibir estas personas? E tive que abandonar aquilo que estava programado. Y me vi obligado a abandonar lo que había programado. E depois, no final, com o meu irmão de comunidade, tentar resolver a situação que tinha surgido. Y al final, con mi hermano de comunidad, tratar de resolver, de solucionar la situación que apareció. Depois ele estava mais calmo e conseguimos direcionar as situações. Después mi hermano estaba más calmado y luego logramos solucionar la situación. E foi bonito, porque eram coisas que não esperávamos. Y fue algo hermoso porque eran cosas que nosotros no esperábamos. Mas tínhamos que escolher se estávamos dispostos a fazer a vontade de Deus ou não. Pero deberíamos elegir si nosotros estaríamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios o no. Eu posso assumir o problema só como se fosse um problema, Yo puedo asumir los problemas solamente como si fueran solamente puros problemas, mas posso também me colocar na disposição de amar quando chegam os problemas. pero yo puedo ponerme en la disposición en amar cuando llegan los problemas. Eu posso preparar o almoço porque é o meu trabalho preparar o almoço, ou posso fazer porque quero amar fazendo o almoço. Por ejemplo, yo puedo preparar una comida, no más prepararla como una obligación o preparar la comida
¿Por qué quiero amar? Quando faço porque quero amar, eu dou um sentido àquilo que eu faço. Cuando hago las cosas queriendo amar, yo doy a las cosas un sentido. Não é no automático. No es en el automático. Alguns chegaram para Jesus e disseram e deram um aviso para ele. Algunos se acercaron a Jesús y le dieron un recordatorio. A tua mãe e a tua família estão aí fora e querem falar com você. Tu mamá y tus hermanos están allá afuera y quieren platicar contigo. E ele perguntou: Mas quem é a minha mãe e os meus irmãos? Jesús preguntó, pero ¿quién es mi mamá y mis hermanos? E olhando a todos que estavam em volta, ele respondeu: Y mirando a todos que estaban a su alrededor, él respondió, Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são minha mãe, irmãos e irmãs. y él respondió, todos aquellos que hacen la voluntad de mi papá en el cielo, de mi padre en el cielo, son mi madre y mis hermanos. Porque ele não queria que as pessoas pensassem que, pronto, é tudo automático. Porque Jesús no quería que las personas pensaran, ah, listo, ya está todo en el automático. O valor do sangue de família é mais forte do que o amor de Deus. Como si la sangre de la familia, los lazos sanguíneos de la familia, fueran más importantes, más fuertes que los lazos de la familia de Dios. Jesus certamente amava a sua família porque sempre visitava e sempre estava com a sua mãe. Seguro que Jesús amaba mucho su familia porque siempre visitaba y siempre estaba con su mamá, Mas ao mesmo tempo queria que todos entendessem que o grande amor é a vontade de Deus. pero quería que todos comprendieran que lo más importante es la voluntad de Dios. E se eu vivo esse amor da vontade de Deus, eu estabeleço relacionamento de família onde eu moro. Y si yo vivo este amor de la voluntad de Dios, establezco familia con los que viven conmigo. Por exemplo, não é vontade de Deus que eu faça agressão a outra pessoa, Por ejemplo, no es voluntad de Dios que yo agrida a otras personas, mas a vontade de Deus é ama o teu próximo como a ti mesmo. pero la voluntad de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. É só olhar na Escritura, nos Evangelhos, que ali vamos encontrar muitas palavras. Basta mirar las escrituras y ahí vamos a encontrar muchas palabras. Ali eu vou encontrar de perdoar o meu irmão de coração. En la escritura voy a encontrar la palabra perdonar a mi hermano de corazón. Ali não encontro odeia o teu próximo. En la escritura no voy a encontrar odia a tu prójimo. E isso me ajuda sempre a dar novos passos também. Esto me ayuda a dar nuevos pasos también. E na minha vida tive que muitas vezes fazer essa escolha: quero amar ou não. En mi vida tuve que hacer muchas veces esta elección de amar o no. Eu tinha sempre o desejo de ser padre. Yo tenía siempre el deseo de ser sacerdote. E depois, na Família da Esperança, eu voltei a estudar. Después, ya en la familia de la esperanza, volví a mis estudios, Porque eu tinha estudado antes quando era franciscano, porque ya había estudiado antes mientras era franciscano, mas ainda faltava algum tempo faltava um pouco da teologia. pero me faltaba
algunos estudios de teología. E eu estava vivendo no norte do Brasil, quando fui transferido para assumir a parte central em São Paulo. Yo estaba en la región norte de Brasil cuando fui transferido para asumir la parte central de la fazenda en São Paulo. E todos nós pensávamos que ali era fácil retomar os estudos. Y todos pensábamos, bueno, allá será fácil retomar los estudios. Mas o programa das universidades do norte do Brasil era diferente de São Paulo. Pero la programación de estudios de las universidades de la parte norte de Brasil era muy diferente y distinto de la parte de las universidades de São Paulo. E ali bloqueou todo o meu estudo. Y allá, y allí se bloqueó, se paró todos mis estudios E faltava pouquíssimo. y faltaba poquísimo. Eu fiz uma viagem naquele tempo para Alemanha, para Berlim, com muitos da nossa comunidade. En aquel entonces yo viajé para Berlín, Alemania, con muchos de nuestra comunidad. E eu encontrei o bispo que me acompanhava. Y me encontré con el obispo que ya me acompañaba. E ele disse: Se você não termina os estudos, eu não vou te ordenar. Y él me dijo, si usted no termina sus estudios, no te voy a ordenar. E eu disse para ele: Mas a culpa não é minha. Y le contesté, pero la culpa no es mía. Ele disse: Eu sei, mas Y él, você vai pagar pela escolha que outros fizeram. y él me dijo, yo sé, pero usted va a pagar por la elección que otros hicieron. Então, naqueles dias, alguns me fizeram propostas. Entonces, en aquellos días, algunos me hicieron propuestas. Um bispo me disse: Sai da fazenda e vem morar na minha casa, e ali você pode estudar. Un obispo me dijo, salga de la fazenda, venga a mi casa y allá usted puede estudiar. Um outro bispo me fez a mesma proposta. Otro obispo me hizo la misma propuesta. Um fundador de outra obra disse a mesma coisa: Venha na minha casa e você pode terminar os estudos e ser padre. Y un fundador de una otra obra me dijo, venga a mi casa para terminar sus estudios y usted puede ser padre. E eu, à noite, fui sozinho na capela enquanto tinha uma festa. Y en la noche, mientras estaba sucediendo una fiesta, me fui solo a la capilla. Eu me escondi num lugar onde ninguém podia me ver. Yo me escondí en un rinconcito donde nadie podría me mirar. E ali eu comecei a chorar. Y ahí empecé a llorar. E disse: Jesus, essa vontade do sacerdócio, não fui eu que coloquei aqui dentro. Y dije, Jesús, esta voluntad del sacerdocio no es algo que yo puse aquí dentro. Foi você que colocou dentro do meu coração. Fue usted que puso dentro de mi corazón. Mas eu também não vou sair da fazenda para ser padre. Pero tampoco quiero salir de la fazenda para ser sacerdote. E se tenho que escolher hoje entre estar com os nossos jovens e sair, eu prefiro estar com os nossos jovens. Y si hoy tengo que elegir entre estar con nuestros jóvenes o salir, yo prefiero estar con nuestros jóvenes. E depois eu comuniquei a todos que eu realmente que eu não ia para nenhum outro lugar, que continuava na fazenda. Y después dije a todos que yo no iba a ningún otro lugar, sino quedarme en la fazenda. Diante do sacrário, eu fiz uma promessa a Jesus. Delante del sagrario, yo hice una promesa a Jesús. Eu não vou mais pedir para ser padre. Yo no voy más a pedir para ser sacerdote.
Se você me quer padre, você coloque a resposta no coração do bispo, Si tú quieres que yo sea sacerdote, pongas en el corazón del obispo la respuesta. mas não vou falar mais em ser padre. Y yo tampoco no voy más a hablar en querer ser sacerdote. Para mim, naquele momento, era a decisão justa. Para mí, en aquel entonces fue una decisión justa. Era o amor que eu poderia doar naquele momento. Era el amor que yo podría donar en aquel momento. E eu sacrificava aquilo que eu mais queria. Y yo sacrificaba aquello que más quería. E nos meses seguintes, não toquei mais nesse assunto. Y en los meses siguientes no hablé más de este asunto. 6 meses depois, o bispo chegou na minha casa 6 meses después, el obispo llegó a mi casa e disse: Eu encontrei um jeito de te ordenar. y me dijo, yo encontré una manera de ordenarte. Eu disse para ele: Finalmente, não é? Le contesté, finalmente, ¿no? Ele encontrou um curso que eu poderia fazer de poucos meses para finalizar aquilo que me faltava. Había encontrado un curso de duración de pocos meses que me ayudaría a completar lo que me faltaba. E a partir daquilo, então, eu fui para frente. A partir de aquel entonces, yo seguí adelante. Mas eu perguntava a Deus: por que as coisas para mim têm que ser tão difíceis? Yo preguntaba, Dios, ¿por qué las cosas para mí tienen que ser tan difíciles? Eu sei que vocês perguntam sempre a mesma coisa também. Yo sé que ustedes también preguntan siempre lo mismo. Eu fui ordenado um dia depois da visita do Papa à fazenda. Yo fui ordenado sacerdote un día después de la visita del Papa Benedicto XVI mientras visitaba la fazenda. Eu pude cantar diante do Papa na sua visita. Yo pude cantar delante del Papa en su visita. Eu pude receber um abraço dele. Pude recibir un abrazo del Santo Padre. Eu pude receber a bênção dele para minha ordenação. Yo recibí su bendición para mi ordenación. Na minha ordenação tinham 10 bispos. En mi ordenación estaban 10 obispos E um número enorme de padres e de irmãs e consagrados. y un número enorme de sacerdotes, monjas y consagrados. Mas o mais importante, estavam ali todas fazendas da esperança juntas. Pero lo más importante, estaban en aquel momento juntas todas las facendas de la esperanza. Estava do México e das Filipinas, Estaban las facendas del México y de las Filipinas, de África e do Brasil, de África y de Brasil, da Europa e da América do Sul. de la Europa y de la Sudamérica. Ou seja, Deus me deu um presente enorme. O sea, Dios me había dado un regalo enorme. E eu entendi que ele me fez esperar porque queria me dar o melhor. Y yo entendí que Él me hizo esperar porque quería darme lo mejor. Quando eu faço esforço de fazer a vontade de Deus, o que vem depois é sempre melhor do que eu dei. Cuando yo me esfuerzo en hacer la voluntad de Dios, siempre va a venir algo mejor de lo que di. Se não vem na vida fora, vem na construção da minha alma aqui dentro. Si no viene en la vida afuera, viene dentro de mí en la construcción de mi alma aquí dentro. Porque as escolhas justas também te fazem sofrer. Porque las elecciones justas también te hacen sufrir.
E fazer a vontade de Deus vai te trazer dificuldades, Y hacer la voluntad de Dios te traerá dificultades, porque aquilo que é o mal nunca está de acordo com o bem que eu faço. porque aquello que es el mal nunca estará de acuerdo con el bien que hago. E quando quero fazer a vontade de Deus, também vou encontrar incompreensões. Y, y yo también cuando quiero hacer la voluntad de Dios voy a encontrar las incomprensiones. Mas dentro da minha consciência vou ter a clareza que fiz a coisa justa. Pero dentro de mi conciencia voy a tener la seguridad que estoy haciendo una cosa justa. Me lembro de um rapaz que estava na recuperação conosco. Yo me recuerdo de un muchacho que estaba en la recuperación con nosotros. A sua família tinha sofrido muito com o assassinato do seu irmão. La familia estaba sufriendo mucho con el asesinato de su hermano. O assassino tinha sido preso e estava na prisão, estava na El, cadeia. as- el asesino había sido arrestado y estaba en la prisión. Em uma das visitas, os seus irmãos comunicaram uma coisa a ele. Y una de las visitas de la fazenda, sus hermanos comunicaron a este muchacho Eles disseram: ele fez mal ao nosso irmão, agora sua mãe está passando fome. y le comentaron, mira, muchacho hizo mal a nuestro hermano y ahora su mamá está pasando hambre. Ela está recolhendo papelões, cartões na rua para conseguir ter comida. Ella está recogiendo en la calle cartones y otros materiales para poder comprar comida. Esse rapaz pensou: mas é justo isso? Este muchacho que estaba en la recuperación había pensado, pero ¿esto es justo? E ele quis fazer a vontade de Deus. Y él quiso hacer la voluntad de Dios. Ele disse: todo mês eu recebo uma quantidade em dinheiro. Y decía, todos los meses recibo una cantidad en dinero. Todos os meses vocês vão pegar uma parte desse dinheiro e vão comprar alimentos e entregar para essa mulher. Y todos los meses ustedes agarren una parte de esta plata, van a comprar alimentos y donar para esta señora. Mas o filho dela matou o nosso irmão. Y le contestaron, pero su hijo mató a nuestro hermano. E ele disse: sim, mas ela está sofrendo e nós podemos ajudar. Y él decía, sí, pero ella está sufriendo y nosotros podemos apoyar. Meses depois chegou uma carta dessa mulher agradecendo muito a ele. Meses después llegó una carta escrita por esta señora que en la carta estaba agradeciendo mucho a él. E ela dizia que um filho dela foi para a prisão, mas que ele tinha se tornado como um filho para ela. Y ella decía, un hijo suyo había ido para la cárcel, pero ahora había se tornado un hijo para ella. Esse rapaz da Es, fazenda es, tinha se es, tornado um filho para ela. sí, voy a repetir entonces. Entonces, un hijo mío está en la cárcel ahora, pero tú que estás en la recuperación en la fazenda, te has tornado mi hijo. E posso contar centenas de experiências como esta, Yo puedo contar muchas experiencias como esta, de pessoas que mudaram a vida porque queriam fazer a vontade de Deus. de pessoas que cambiaram de vida porque queriam fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que possamos amar. A vontade de Deus para nós é que podemos amar.
Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é amor. Nós outros somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor. E Deus é amor. E nós podemos, no pouco que temos, no pouco amor que temos, testemunhar essa imagem de Deus. E nós outros, com o pouco amor que temos, podemos dar testemunho desta imagem e semelhança de Deus. Fazer a vontade de Deus é dizer sim à prática do bem. Hacer a vontade de Deus é dizer sim à la prática del bien. E isso me ajuda a fugir da tentação do mal. Isto me ajuda a huirme de las tentaciones del mal. E me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Me ayuda a tornar una persona mejor. Me coloca em relacionamento com Ele. Me pone en relacionamiento con Él. Transforma o relacionamento meu com os meus irmãos. Y transforma mis relacionamientos con mis hermanos. E se muitos de nós vivemos assim, transformamos toda uma sociedade. Y si muchos de nosotros vivimos así, transformamos una sociedad. E agora eu volto no início. Y ahora vuelvo al inicio. E quando acontecem as dores, as injustiças, aquilo que não deveria acontecer? Y cuando suceden los dolores, las injusticias, o sea, lo que no debería suceder, Também ali posso amar. también ahí en estas situaciones yo puedo amar. Frei Hans, nosso fundador, era jovem Frei Hans, nuestro fundador, mientras era joven, e ele foi ajudar lá na guerra de Biafra, na África. él fue a apoyar en la guerra de Biafra, un lugar de África. E ele foi ajudar crianças que estavam passando fome naquele lugar. Y él fue a apoyar niños y niñas hambrientas naquele lugar. Ele conseguiu recolher mais ou menos 50 crianças. Él logró recoger más o menos 50 niños y niñas. E eles tinham um abrigo no meio da floresta. Ellos tenían un refugio, un escondite en medio de la jungla. E aquelas crianças estavam salvas da doença e da fome naquele momento. Y aquellos niños y niñas estaban salvadas de las enfermedades del hambre en aquel entonces. E ele saiu com o Jeep para ir buscar medicamentos que um pequeno avião tinha jogado em uma parte da mata, da floresta. Freans había salido con el jeep para recoger alimentos que los aviones habían tirado en la jungla. E quando ele voltou, se deparou com uma grande dor. Y cuando él regresó al abrigo, al refugio, se deparó con un gran dolor. Uma bomba havia destruído o abrigo e matado todas as crianças. Una bomba había destruido el refugio y había matado todos los niños y niñas. Dentro dele nasceu uma grande revolta. Dentro de Frei Hans había nacido una gran revolta. E dentro dessa rebelião interior, ele questionava muito Deus. E dentro desta rebelião interior, ele questionava muito a Deus. Dizia: se você é Deus, por que você permitiu isso? E dizia: se tu eres Deus, por que tu has permitido isto? Se os adultos querem brigar, isso é problema deles, mas essas crianças que culpa elas tinham para morrer. Se os adultos querem pelear, que peleiem, pero estos niños que morreram, que culpa têm? E ele dentro não conseguia aceitar essa dor. E dentro de ele não aceitava este dolor.
Um dia veio algo na sua consciência que falava: Un día en su conciencia algo le hablaba. elas estão comigo. Ellas todas están conmigo. As crianças estão comigo. Los niños y las niñas están conmigo. E daquele dia em diante, o coração dele começou a pacificar. Y a partir de aquel entonces su corazón empezó a se pacificar. Ele entendeu que nesta vida a morte pode ter a última palavra, Él comprendió que en esta vida la muerte puede tener la última palabra, mas em Deus é a vida que tem a última palavra. pero en Dios es la vida que tiene la última palabra. E ele se dispôs a trabalhar pela vida das pessoas. Y Él se dispuso a trabajar por la vida de las personas. Aquela situação de dor extrema o levou a amar ainda mais. Aquella situación de extremo dolor lo llevó a amar más todavía. Porque quando eu procuro fazer a vontade de Deus, eu sou impulsionado a amar muito mais. ¿Puedo repetir la primera parte? Quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus, esse amor em mim cresce sempre muito mais. Cuando tengo la disposición en amar, este amor de Dios crece más todavía en mí. E eu termino com esta parte do Evangelho, quando Jesus fala uma coisa importante. Y yo concluyo con esta parte del Evangelio en la que Jesús habla algo muy importante. Ele disse: a quem tem será dado, e a quem não tem, o pouco que tem será tirado. Y él dijo, a quien tiene será dado mucho más, y a quien no tiene, incluso el poco que tiene será sacado, quitado. E eu entendi isso com uma força muito grande. Yo comprendí esto con una fuerza muy grande. Se eu tenho amor, esse amor aumenta cada vez mais. Si yo tengo amor, este amor aumenta cada vez más. Mas quando eu não amo, até o pouco de amor que eu tenho, eu vou perder. Pero cuando no amo, incluso el poco de amor que tengo, incluso este poco de amor voy a perder. É isso para hoje. Obrigado. Muchas gracias, es esto. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere compartir una experiencia. Uno de cada vez. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar? No tengan miedo. Pueden hablar espanhol despacio, eu compreendo. Podem, bueno, já compreenderam. Tá bem. Vámonos. Ánimo, hermanos. Va bem, va bem, va bem. Tranquilo. Tranquilo, Não é um ¿no? problema. Está bien. Se nadie habla, não é um Muito, problema. A mim é importante que no vostro coração a coisa esteja bem em este momento. sim. Se Desculpe, parece. quando procuro falar em espanhol, mesclo italiano, português, tudo agora. Sim, porque são línguas semelhantes, Sim. idiomas parecidos. Bueno, se alguém, se nada más, nadie más quiere hablar, está bien. Por favor, los de Guadalajara pueden interromper la grabación, por favor, Sergio. Pronto.